Vamos lá, pessoal, continuando aqui a nossa revisão, tá certo? Na Lei Maria da Penha para o Eusébio, tá bom? Então vamos lá, pessoal, uma aposta minha aqui, tá certo? Nessa parte é nesse parágrafo segundo aqui, onde ele diz o seguinte: cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos das mulheres. Então, é a família, sociedade e o poder público. Pode ser que ele cobre só que é o poder público que crie condições, só a sociedade, só a família, mas não. É a família, sociedade e o poder público. Outro ponto que eu acho importante é o artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá bom? Onde ele diz assim, ó: para os efeitos dessa lei, o que é que configuraria a violência doméstica e familiar contra a mulher? O que é que configuraria? Bom, pessoal, o que vai configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão que vai ser baseada no gênero, que vai causar a morte da mulher, a lesão, um sofrimento físico, sexual, psicológico, um dano moral ou patrimonial à mulher. Tá certo? Então, em que âmbito? Em que âmbito? No âmbito da unidade doméstica, tá certo? No âmbito da unidade doméstica, que é o espaço de convívio permanente de pessoas, tá certo? Essas pessoas não necessariamente precisam ter vínculo familiar, basta morar ali naquele espaço, tá certo? Inclusive aquelas pessoas que são agregadas, tá certo? Então, pode configurar sim a questão da Lei Maria da Penha. Então, ó, vai configurar também o âmbito da violência doméstica e familiar no âmbito da família. Quando eu falo família, são aquelas pessoas que consideram aparentados, que são unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Tá certo? Esse seria o âmbito de ocorrência da Lei Maria da Penha. Grifa aqui, ó, com ou sem vínculo familiar, aqui no âmbito da unidade doméstica. Beleza? Importante isso aqui. Em qualquer relação íntima de afeto, beleza? No qual o agressor conviva ou tenha convivido. Então, a questão que a Lei Maria da Penha ela resguarda bem essa questão de ter convivido ou que tenha convivido com a ofendida. Não necessariamente ele tem que estar convivendo, independentemente de coabitação, independentemente se ele mora com ela ou não. Tá certo? Então, aqui ó, é importante que vai configurar também a questão da violência doméstica familiar contra a mulher. Pode ser uma violência física, psicológica, sexual, dano moral ou patrimonial à mulher, dentro desses aspectos, tá bom? Pessoal, essas relações pessoais que eu enunciei, elas independem de orientação sexual. A vítima tem que ser mulher. Ah, mas a questão de quem agrediu, né, a parceira dela, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. É considerado também, no caso das uniões homoafetivas, o problema aqui é a questão da vítima ser mulher, baseada no gênero, tá? Então, quem foi o autor da agressão, não vai importar ser homem ou mulher. Agora, a vítima ela tem que ser mulher, tá certo? Então, independe de orientação sexual, essas relações sexuais. Ah, porque eu tenho outro, tenho outro gênero. Não, elas independem de orientação sexual, tá certo? No artigo 7º, ele vai falar das formas de violência doméstica. É importante que pode cair na prova. Nós temos a violência física, qualquer conduta que vai ofender a integridade e saúde corporal da pessoa. Nós temos a violência, Muniz, psicológica, tá certo? Que é aquela violência que vai causar um dano emocional e diminuir a autoestima da mulher, ou vai prejudicar e perturbar o quê? O desenvolvimento dela, tá certo? É quando o cara quer controlar as ações dela, os comportamentos da mulher. Então, essa é a violência psicológica também, que é considerada, são formas de violência. Também considerada a violência sexual, que é qualquer conduta que vai constranger, tá certo? A presenciar, ou manter ou participar de uma relação sexual que ela não queria, mediante intimidação, vai ameaçar, vai coagir ela, tá certo? Até mesmo o uso de preservativo, caso o cara não queira e ela não queira, também entra como uma forma de violência, dentro da violência sexual. A patrimonial em relação aos patrimônios dela, né? Quando uma conduta que vai reter ou vai tirar, subtrair, destruir, o cara vai quebrar, né? Pegar os documentos pessoais dela, os bens, os valores. Então, tudo que for patrimônio entra dentro da violência patrimonial, tá certo? E por último aqui a violência moral, que está relacionada com qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria, que inclusive são crimes contra a honra. Então, qualquer conduta que vai configurar calúnia, difamação ou injúria entra dentro da violência
moral. Beleza? Então são as formas de violência, pessoal. Partindo aqui, uma aposta minha também em relação quando existe um risco atual dentro da casa, do local, tá certo? Um risco atual iminente à vida daquela mulher. O que acontece? O agressor, ele vai ser imediatamente afastado do lar, tá certo? Do domicílio com ela, né? Mas quem é que vai afastar? Bom, se está tendo um risco iminente à vida dela, primeiro, se tiver autoridade judicial, ele vai afastar, né? Se tiver autoridade judicial. Segundo, se não tiver o juiz, o delegado de polícia, né? Quando o município ele não for sede de uma comarca, beleza? Então, ó, autoridade judicial, não tem delegado de polícia. E se não tiver o delegado? Pessoal, se não tiver o delegado, incluído recentemente o próprio policial da área ali, quando o município não for sede de comarca e não tem delegado, ele pode fazer essa situação, tá certo? Decretar o afastamento dele. Depois ele comunica, tá bom? Então, verificou a existência do risco, né, contra a integridade física da mulher numa situação de violência doméstica, o agressor ele é imediatamente afastado, né, do domicílio local de convivência. Por quem? Pelo juiz, se não tiver o juiz delegado, se não tiver o delegado, o próprio policial. Quando o município não é sede de comarca e não tem o delegado disponível naquele momento, tá bom? Então, segue essa sequência, é uma aposta minha para a prova aí, beleza? Essa questão aqui da sequência, beleza? Autoridade judicial, delegado de polícia e pelo próprio policial. O artigo 17, ele vai citar o seguinte, ó, é vedado a aplicação. O que é vedado a aplicação de quê? Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É proibida a aplicação nos casos de violência o quê? De pena de cesta básica. Aí o cara vai lá, vai apenar o cara com cesta básica. Não pode, é proibido. Proibido, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, pena de cesta básica ou qualquer tipo de prestação pecuniária, né? Bem como também qualquer substituição de pena que implique um pagamento isolado de multa. Não pode. No âmbito da Lei Maria da Penha, essa situação não vai poder, beleza? Pessoal, saindo um pouco de Maria da Penha, vamos entrar nos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, né? Que é a lei do racismo. E eu quero que vocês prestem atenção no enunciado do artigo 1º. Quem é que vai ser punido, de acordo com essa lei? É os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de quê? Ó, repita comigo. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. São esses, tá? Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, já vi várias questões que costumam colocar outra coisa aqui, tá certo? Então, o que vai ser punido são os crimes quando envolve o quê? Raça, cor, ou o cara vai negar, ou o cara vai impedir um acesso de alguma coisa que envolva raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Geralmente, os verbos, pessoal, que vocês vão encontrar dentro dessa lei, ó, é recusar ou impedir. Impedir a pessoa por motivo de raça, por motivo de quê? De cor, de procedência nacional, de religião. Então, vocês vão ver que vai impedir a pessoa ou negar algum tipo de serviço, vai entrar na lei de racismo. Considerando que ele negou por causa da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional. Beleza? Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui no artigo 6º, onde ele diz assim: recusar, negar, impedir a inscrição de um aluno no ensino público ou privado de qualquer grau. Por causa de quê? Por causa da raça dele? Por causa da cor? Entra na lei de racismo. Inclusive, reclusão, ó. Detalhe, ó, temos um aumento de pena. Se o menino que foi negado, impedido, for menor de 18 anos, aumenta a pena. Beleza? A pena, no caso aqui, vai ser agravada de 1/3. Então, é um caso de aumento de pena. Nesse caso aqui, das escolas, negar o ensino público ou privado por causa de cor, de procedência nacional, de raça. Olha o parágrafo 1º aqui, ó, relação à divulgação do nazismo. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, né, propagandas que utilizam a cruz suástica ou a cruz gamada, que para fins de divulgar o nazismo, que era muito racista, né? O nazismo foi uma coisa muito ruim, tá certo? Na época do Hitler. Então, a lei também proíbe qualquer situação que divulgue
o nazismo, tá certo? A divulgação do nazismo. Cruz suástica, gramada. Então, é proibido. Se você fabricar, comercializar, distribuir, veicular, é proibido. Beleza? E é crime. O artigo 16, ele já vai falar dos efeitos da condenação em relação a esses crimes. Muniz, um dos efeitos da condenação é a perda do cargo ou da função pública, caso ele seja servidor, né? Ou a suspensão de um funcionamento, né, que negou, que impediu alguma situação por causa da raça, da cor, da religião, da procedência, tá certo? Geralmente ele vai suspender por um prazo que não passa de 3 meses. Mas esse efeito da condenação, ele é automático ou ele é não automático? O efeito da condenação, pessoal, ele é não automático. Não é automático logo na pena, o juiz tem que motivar. Então, fiquem atentos em relação aos efeitos da condenação. Se o cara for funcionário público, ele não perde automaticamente a função. Tá bom? Não é automático esse efeito. A pessoa que nas atividades de na igualdade racial, né? Nos anúncios, qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, a parte de recrutar trabalhadores, vamos atrás de trabalhadores. Mas se nesse recrutamento eu exigir aspecto de aparência próprio de raça, eu quero trabalhador dessa forma. Exigir, pessoal, o aspecto de tratamento de uma forma, de acordo com a raça, a etnia, eu quero só os brancos. Pessoal, entra na lei de racismo. Fica sujeito a uma multa e a prestação de serviço à comunidade. Tá bom? Então, não justifica você recrutar trabalhadores exigindo situações, né, de raça e de etnia. Eu quero um trabalhador dessa raça. Não pode. É proibido. É crime. Certo? Entrando agora no Estatuto da Pessoa com Deficiência. São as apostas que eu tenho em relação a Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O que é que se considera pessoa com deficiência, né? Pessoa com deficiência, pessoal, é aquela que tem impedimento de longo prazo, física, não uma pessoa que tem deficiência física, uma deficiência mental também, intelectual, né? Ou sensorial. Então, a inteligência sensorial também, né? Ela entra dentro da deficiência, tá bom? Qual é essa interação que ele diz aí? A interação pode obstruir sua participação plena e ativa na sociedade. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, ok? O que seria acessibilidade? Acessibilidade, você como guarda municipal, né, é qualquer instrumento capaz de viabilizar a inclusão da pessoa com deficiência, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ele vai dar acessibilidade àquelas pessoas, tá bom? Artigo 9 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala a questão do recebimento do atendimento prioritário, tá? A pessoa que tem deficiência, pessoal, ela tem um atendimento prioritário, beleza? Como é que seria esse atendimento prioritário? Por exemplo, uma disponibilização em um ponto de parada, tem um ponto de parada lá de ônibus, tem um atendimento prioritário para ela. Estações, terminais, quando você anda nessas estações terminais, você vê que tem as prioridades. Beleza? Transporte coletivo de passageiro também tem as prioridades. Garantindo a segurança no embarque e no desembarque daquela pessoa que tem a deficiência. Então, o guarda municipal, ele vai estar atuando ali em terminais, né? Terminais de ônibus, pontos de parada, de forma que ele vai ajudar ali também nessa questão da parada, né? Do atendimento prioritário. Beleza? No artigo 4º, ele fala que toda pessoa que tem deficiência, ela tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Tem igualdade de oportunidade e não vai sofrer nenhuma espécie de discriminação, de maneira nenhuma, pelo fato dela ser deficiente, né? Agora é o seguinte, ela vai ter os direitos dela, mas ela não é obrigada à fruição desses benefícios, beleza? Ela tem, mas ela não é obrigada a usar esses benefícios, beleza? Essa pessoa com deficiência, é muito importante a gente saber disso. Ela tem o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, mas ela não é obrigada a usar esses benefícios, beleza? No artigo 6º, muito importante também, que é o seguinte, a deficiência ela não afeta a capacidade civil da pessoa. Inclusive, a pessoa é deficiente, então ela não pode se casar. Errado, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
tá certo? Você pode casar e constituir uma união estável. Você pode exercer seus direitos sexuais e reprodutivos tranquilamente. Então, não é por causa que você é deficiente que você não vai usar sua capacidade civil de poder se casar, de poder fazer a sua união estável, ok? O que seria a tecnologia assistiva, Muniz? Tecnologia assistiva é qualquer produto, equipamento, dispositivo, recurso, estratégias, práticas que objetivem o quê? Que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência, mobilidade. Com o objetivo, né, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e a inclusão social dessa pessoa. Certo? Então, qualquer produto, qualquer recurso que promova a funcionalidade relacionada à atividade e participação dessa pessoa com a deficiência e a questão da mobilidade são tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas é que tem uma facilidade, é um produto, um equipamento que vai estar relacionado com a mobilidade. Beleza? Então, ela vai uma mobilidade reduzida. Então, esse é o conceito de tecnologia assistiva. Beleza? É uma famosa ajuda técnica, né? Também chamada de ajuda técnica. Os tradutores e intérpretes das Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aulas dos cursos de graduação e pós-graduação, pessoal, eles devem possuir nível superior, tá? Devem possuir nível superior. Então, tradutor e intérprete de Libras, de pessoas que têm deficiência, tem que ter nível superior, tá bom? Prioritariamente nessa área de tradução, intérprete em Libras, mas tem que ser nível superior para tradutor e intérprete de Libras. O artigo 3º vai falar de algumas definições que eu acho importante, que é a questão das barreiras e as barreiras arquitetônicas. Né? O que é uma barreira, Muniz? Barreira é qualquer obstáculo, uma atitude, algum tipo de comportamento. Não necessariamente uma barreira precisa ser um obstáculo físico. Pode ser até um comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Tá certo? Então, interessante que a barreira não necessariamente tem que ser física. O que seria uma barreira arquitetônica? É aquelas barreiras, né, são aquelas barreiras, aqueles obstáculos que existem dentro de edifícios públicos ou privados. Por exemplo, um teatro que pela forma como ele foi construído, não tem como a pessoa, pela própria forma arquitetônica dela, ela impediu, foi funcionando como uma barreira para aquela pessoa que tem deficiência. Então, as barreiras arquitetônicas são as relacionadas com edifícios públicos e privados. São aquelas barreiras dentro dos edifícios públicos e os edifícios privados, certo? No parágrafo 1º, pessoal, ele vai falar da questão dessa avaliação, avaliar a deficiência. Quando for necessário, essa avaliação da deficiência ela será biopsicossocial. Então, anote aí, ó, ou então grife aí no seu material. Biopsicossocial. Então, essa avaliação da deficiência, quando for necessário, ela é biopsicossocial, beleza? Realizada por uma equipe. Mas o que eles vão considerar nessa avaliação biopsicossocial? Com certeza o cara vê esse nome aqui, ó. O cara não tem avaliação psicológica, né, social. Bom, ele vai considerar os impedimentos nas funções, na estrutura do corpo da pessoa, né, essa equipe multiprofissional, os fatores socioambientais, sociopsicológicos e pessoais da pessoa, e as limitações que ela vai ter no desempenho das atividades. Tudo isso é considerado nessa avaliação. E a restrição de participação daquela pessoa em algumas áreas. Tá? No parágrafo 4º, né, a questão das ações e os serviços de saúde pública no hospital, por exemplo, destinados à pessoa com deficiência. Essas ações, esses serviços de saúde, pessoal, eles têm que assegurar, sabe o quê? Atendimento psicológico para essa pessoa, inclusive para os familiares dela, dessas pessoas deficientes, né? E atendentes pessoais. Então, tem que ter atendimento psicológico, tem que ser assegurado, inclusive, importante aqui, ó, inclusive esse atendimento para os seus familiares e atendentes pessoais. No artigo 30, importante também, já caiu em prova, nos processos seletivos. Por exemplo, quando ele vai fazer um concurso, né, um processo seletivo para ingressar nos cursos pelas instituições superiores, na verdade vai fazer a faculdade, na universidade, para ingressar no ensino superior ou também educação profissional, pessoal, o que acontece? Tem que ser disponibilizado um recurso de acessibilidade, de forma que vai igualar, né? E tecnologia assistiva também,
aquele apoio técnico, né, que a gente chama também. Então, vai fazer a matrícula nessas instituições de ensino superior ou de educação profissional, tem que ser disponibilizado recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva também. Agora, detalhe, isso tem que ser previamente solicitado e escolhido pelo candidato de deficiência. Então, ele tem que ligar antes, tem que avisar antes essa questão da acessibilidade dessa tecnologia assistiva. É um direito que ele tem, beleza? Quando ele vai ingressar no nível superior ou na educação profissional. Tá bom? Então, é um direito que ele tem, mas ele tem que previamente solicitar essa questão, tá bom? Então, a solicitação prévia. Já falei o que é que seriam essas definições. A gente já aprendeu o que é uma barreira arquitetônica, que é aquelas barreiras dentro de um espaço de um prédio público, né? Agora vamos aprender o que é que seria esse conceito de barreira urbanística e barreira atitudinais. Barreiras urbanísticas, pessoal, é aquelas barreiras que tem nas vias, nos espaços públicos, privados, né? Não vamos confundir com a arquitetônica, né? Que é a barreira arquitetônica, que é naqueles espaços públicos, naquelas obras, aquelas grandes obras antigas públicas. Então, a barreira urbanística são aquelas que existem nas vias, nos espaços públicos normais, né? Privados também, que sejam abertos ao público, de uso coletivo, estacionamentos. Então, são espécies de barreiras urbanísticas. As barreiras atitudinais, o próprio nome diz, são atitudes. São atitudes. Essas atitudes ou comportamentos, né, elas vão impedir e prejudicar a participação da pessoa que tem deficiência nas condições de igualdade com as demais pessoas. Então, são as barreiras atitudinais. Através das atitudes das pessoas, ocorre uma barreira para aquela pessoa com deficiência. Você na guarda, você vai ver muito isso. Então, coloquei o que eu acho que pode cair, pessoal, para vocês. Mas para vocês terem uma noção da questão do estatuto da pessoa com deficiência. E grande abraço para vocês. E até as nossas próximas revisões. Valeu, pessoal!